Bom dia, meu querido amigo e irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Bom dia a você que tem acompanhado as nossas ministrações do Avivamento pela Palavra. Com a graça do Senhor, na presença dEle, nós vamos dar continuidade hoje na nossa 12ª ministração. O tema de hoje é oração e avivamento. E o versículo que nós vamos meditar é o 149, que diz assim: Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Vamos meditar nesse versículo. Você pode recordar que quando nós iniciamos esse devocional, eu dei uma introdução para vocês falando do Salmo 119, de que ele é um acróstico alfabético. São 176 versículos, divididos em 22 seções de 8 versículos cada. E a seção de onde foi extraído esse versículo 149, toda essa seção ela trata sobre oração. Então a meditação que nós vamos fazer hoje é vendo todo esse contexto dessa seção de 8 versículos, onde está inserido esse versículo 149. E quando a gente vê esse contexto, a gente tira daí aprendizados e lições importantes sobre como deve ser a nossa vida de oração. E se você tem passado por um momento de esfriamento na tua vida de oração, especialmente para você, preste bastante atenção nesses princípios que serão compartilhados aqui, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te avivar se você aplicar esses princípios na tua vida devocional de oração com Deus. Então imagine que o versículo 149 que nós lemos é o centro de um belo quadro. E todo o restante, todos os outros versículos, são as partes periféricas ou mesmo a moldura desse belo quadro. E tudo isso compondo uma grande e preciosa e refinada obra que você vai apreciar nesse momento. Então vamos ler e meditar no texto e no contexto. No versículo 145, o salmista diz assim: Clamei de todo o meu coração. Então aí nós já temos um primeiro princípio de uma oração avivada. Clamar de todo o coração. Então nosso clamor ele tem que ser íntegro, ele tem que ser verdadeiro. O que sai dos lábios tem que corresponder ao que está no coração. Não dá para sermos parciais ao buscarmos ao Senhor em oração. Temos que ser verdadeiros, como Jesus ensinou, em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiros e íntegros. E esta é a oração que Deus responde. Esta é a oração que chega ao trono da graça. A oração onde você clama de todo o coração. Esta oração produz avivamento. No versículo 146, o salmista diz: A ti te invoquei, salva-me. Então aqui um outro princípio de uma vida de oração plena e avivada é essa exclusividade. Embora todos nós saibamos, e esse é um princípio básico, de que temos somente um Deus e somente a Ele nós devemos adorar, a verdade é que muitas vezes na prática, quando as coisas apertam, a gente apela para outras soluções, ou as coloca em pé de igualdade com o socorro do Senhor. Então aqui o salmista diz: A ti te invoquei. Então em tudo a solução ela deve vir do Senhor. Ele usa outras coisas, outras circunstâncias e objetos e situações, mas a fonte da nossa salvação, do nosso socorro, para onde nós devemos olhar e buscar é o Senhor. A ti te invoquei. Então aqui é o princípio dessa exclusividade na oração. Não ore para outro Deus, não coloque sua fé em coisas, pessoas ou ideias. Terceiro lugar,
Versículo 147, o salmista diz: Antecipei-me à alvorada e clamei, esperei na tua palavra. Então, nós já ministramos uma meditação sobre isso. A oração, ela deve ser prioridade. Abriu o olho, lembrou do Senhor, fez a tua oração. Antecipei-me à alvorada, isso fala de prioridade na oração. Isso fala de o mais importante vir primeiro na nossa vida. Primeira tarefa do dia, levantar nosso pensamento, nosso espírito e nossa voz ao nosso Deus e Pai. E é interessante que o salmista fala que ele espera na tua palavra, espera na palavra do Senhor. Então, não é simplesmente orar e esquecer, é orar e esperar que Deus vai responder. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu não digo que é todo dia um milagre que acontece, um anjo desce do céu e o mar se abre. Mas pequenas coisas que o Senhor provê na minha vida, e grandes coisas, e médias coisas, todo tipo de coisas. Mas a grande maioria são as pequenas portas que Ele abre e que facilitam a nossa caminhada, dá fluidez à nossa caminhada. Então, o Senhor está pronto para fazer isso com cada um de nós. Se você pedir, priorizar a oração, o Senhor vai começar a te responder em cada detalhe da tua vida. Espere a resposta dele. No versículo 148, o salmista diz: Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite. Então aqui fala também do fechar do dia, do fim do dia. O último pensamento antes de fechar os olhos no seu travesseiro é o Senhor, deve ser o Senhor. Então, agradecer ao Senhor, dar graças pelos milagres, pelos livramentos, pelas provisões, por tudo o que Ele proporcionou ao teu dia. Você tiver esse hábito, você vai dar leveza ao teu coração. E o Salmo 4:8 vai se cumprir, toda insônia vai embora em nome de Jesus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Então, a última tarefa do dia. E aí vem o Salmo 149, o versículo 149. Ouve a minha voz segundo a Tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o Teu juízo. O Senhor se tornará favorável e ouvirá o teu clamor. Aleluia. Próximo texto diz assim: aproximam-se os que seguem os malvados. Então, até aqui foi suave, né? Mas a oração, ela também guarda isso. Se você começar a empreender uma vida verdadeira e significativa de oração, pode esperar resistência. Faz parte. A resistência se levanta também. Mas o que a palavra também nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra também diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Que sejamos firmes e constantes no que fazemos para o Senhor. Então, vai ter resistência. Os malvados vão se aproximar. As coisas ruins, os inimigos espirituais ou mesmo humanos vão se aproximar. Não tem problema não. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Resista e vença, em nome de Jesus. Por quê? Versículo 150 dá a resposta. Tu estás perto, ó Senhor. Aleluia. A verdadeira prática e vida de oração, a oração de avivamento, ela traz a consciência e a realidade da presença de Deus no nosso dia a dia. Quando eu lembro desse versículo, eu lembro daquilo que Elias e Eliseu falavam. Quando eles anunciavam uma sentença profética do Senhor, eles diziam: vive o Senhor em cuja presença estou. E aí eles pronunciavam a mensagem da parte do Senhor.
Então, quem ora, vive dessa forma. Vive o Senhor. Eu sei que Ele é vivo porque eu falo com Ele, porque eu converso com Ele, porque eu falo, Ele me ouve, Ele fala e eu ouço. Então, vive o Senhor. Mas nós não somos amigos distantes. Nós andamos um na presença do outro. Então, por isso, vive o Senhor em cuja presença estou. Aleluia. Isso, queridos, é o que faz toda a diferença na oração. Viver e conviver na presença do Senhor. Sermos achados nele, como diz o apóstolo Paulo. Isso faz toda a diferença. E a oração é esse exercício de nos abrigarmos na presença do nosso Pai, do nosso Deus, e andarmos revestidos por essa presença. A oração, ela proporciona isso. Aleluia. Consciência da presença é o que realiza milagres em nossa vida. E o versículo 152, o salmista diz assim: acerca dos teus testemunhos eu soube que tu os fundaste para sempre. Então a oração que traz avivamento é uma oração que aumenta a nossa convicção na palavra de Deus. Eu soube, eu sei, eu tive conhecimento, eu recebi conhecimento e revelação. A minha convicção, a minha fé foi aprofundada, porque eu clamei e o Senhor respondeu. Então eu atestei com a minha vida, com a minha experiência, que o Senhor é bom. Aleluia, eu soube que tu os fundaste para sempre. Então que a oração de avivamento possa aumentar a tua convicção na palavra e na pessoa do Senhor. Então, respondendo ao texto, faço um resumo aqui de 6 itens importantes, dessa oração para avivamento. Primeiro, clamar de todo o coração. Segundo, ter somente o Senhor como Deus, como fonte. Terceiro, dar prioridade à oração. Quarto, resistir aos inimigos espirituais. Quinto, experimentar a presença do Senhor através da oração. E sexto, aumentar a minha convicção na palavra de Deus. Com esses 6 elementos, a tua oração será uma oração para avivamento. E você vai experimentar essa dinâmica da palavra de Deus em ação na tua caminhada. Amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração e vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo, Senhor, os propósitos e intenções do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque podemos nos apropriar dessa palavra, orar essa palavra, proclamar essa palavra e, o mais importante, vê-la sendo cumprida perante os nossos olhos, Senhor. Deus, e nós queremos sim, Senhor, orar para avivamento, porque sem oração o teu avivamento, Senhor, não fluirá. Mas nós clamamos nesta hora por um avivamento em nossas vidas. Primeiro, Senhor, eu clamo por um avivamento na vida de oração de cada um de nós. Ó Deus, que todo comodismo, toda preguiça, toda acomodação saia, seja dissipada em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, nos levantar e nos envolver, mergulharmos profundamente, Senhor, na oração. E assim, ó Pai, experimentarmos novas dimensões de uma caminhada viva, Senhor, contigo, avivada contigo. Assim eu oro, Senhor, para que a glória, a presença manifesta, ó Deus, se faça sentir, se mova, Senhor, durante o tempo de oração, Pai, de cada um dos teus filhos e filhas que ouvem esta mensagem. Que assim, ó Pai, o teu avivamento, Senhor, nos incendeie, Pai, com a tua glória e com a tua presença manifesta. Assim nós oramos e declaramos esta vitória, esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter ouvido, obrigado por estar acompanhando
esse devocional Avivamento pela Palavra. Com a graça e a força do Senhor, na quarta que vem nós continuaremos. Estamos já na reta final, mais algumas ministrações nós concluiremos este devocional. Se você gostou dessa palavra, deixe lá a sua curtida, que você também me ajude a compartilhar e espalhar essa palavra de avivamento para as vidas e corações e pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Faça isso, alcance as pessoas que eu não posso alcançar, mas você pode. Me ajude nisso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de graça, de vitória, de plenitude, de realização na presença de Jesus, em nome de Jesus. Amém.